Oi, gente! Aqui é a Paula Flório, do canal Vida Veg. Esse canal que eu criei para falar com vocês sobre alimentação vegana, vida vegana, estilo de vida vegano, para mostrar para vocês como é fácil, como é viável, como é possível, como é saudável e também como é necessário, né? Hoje em dia, com tudo que a gente está vivendo no nosso planeta, né? E é uma alimentação e um estilo de vida altamente ecológico, certo? Bom, esse vídeo aqui, como eu tinha falado no último, é para falar com vocês sobre a refeição, né? Como é a refeição que a gente tem que ter dentro dessa linha vegana, tá? Eu gostaria, antes de entrar nesse assunto efetivamente, fazer algumas considerações. Primeiro, a primeira coisa que as pessoas perguntam para mim quando querem, né, se tornar vegana ou quando falam desse assunto é: como é que eu substituo a carne? Como é que eu substituo a proteína, né? E eu ainda vou desenvolver uma teoria, né, e que está próximo de acontecer, de que a gente não tem que se preocupar com a substituição, né, propriamente dita. Por quê? Se um onívoro é a pessoa que come de tudo, que come os vegetais, os legumes, frutas e também come carne, ovo, produtos laticínios, né? Então esse é um onívoro, né? Então, se este onívoro, né, come bem, ou seja, se ele faz um prato bonito, completo, que tem o cereal, que tem o grão, que tem verduras, etc e tal, ele não tem que se preocupar, né, em substituir a carne. Ele tem que se preocupar simplesmente em tirar a carne. Porque tirando a carne, se ele tem esse prato completo e bonito, tá tudo certo. Aliás, quem come carnes, né? Quem come carnes, proteínas de origem animal, carne, ovo, leite, peixe e outras mais, tá fazendo um belo benefício se eliminar isso do cardápio. Não só para a saúde física, como também em relação aos animais, né? A todo o sofrimento que eles passam, que eles são submetidos, torturas, para que esse bife chegue no seu prato, né? Então a gente tem que pensar que tirar a carne, né, é um benefício assim só por si só já maravilhoso, né? Pensa que a carne para ser digerida, ela demora 48 horas. São 48 horas que este alimento já em decomposição fica dentro do seu intestino, né? Esperando ser eliminado, né? Imagina isso ali coladinho na parede do seu intestino, que é uma mucosa sensível, né? Ele vai criando tumores ali, né? Ulcerações ali, e é por isso que hoje em dia um dos vamos dizer, cânceres mais conhecidos é o do intestino, né? Porque aquilo vai ulcerando o intestino. Se a pessoa não elimina o bolo fecal todos os dias, certamente ela vai ter algum problema lá na frente, tá? Então, eu até estou pensando em fazer alguns vídeos falando especificamente da carne, do ovo, do leite, para que vocês saibam, independente da causa animal, para vocês saberem o que isso causa no nosso corpo, no nosso físico. É muito legal vocês saberem, tá? Então, voltando ali ao prato, você não tem que se preocupar em substituir, tá? Você se preocupa apenas em eliminar. Uma das coisas também que tem acontecido bastante é a pessoa que resolve ser vegana, né? E ela já não tem aí uma informação de se alimentar bem, né? Naturalmente não se alimenta bem, ela acha que comer a carne e comer um ovo, ela está bem alimentada, né? Porque as pessoas que comem muita proteína animal, como tem acontecido agora, né? Essa onda de low carb, né? Que os produtos são lotados de ovo e carne.
Então essa onda toda que está acontecendo de só comer carne e uma verdurinha, né? Um filé de frango e uma verdurinha, está acontecendo que as pessoas estão consumindo proteína demais, né? E consumir proteína demais causa um prejuízo enorme para o organismo. As pessoas não sentem na hora, não é ali nos 6 primeiros meses, nem dali 1 ano. Isso vai ser sentido daqui 5 anos, né? O rim não consegue filtrar toda essa sujeira, né? O rim, o intestino. Então tudo isso são doenças que vão se manifestar lá na frente por acumulação, né? Por quê? Aquilo vai se acumulando, se acumulando, se acumulando. A pessoa não sente nada. Ah, eu tô bem, eu tô ótimo, meu rim funciona, tal. Não, gente. Isso tudo começa ali a estragar de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho. Depois lá na frente vai ver o problema grande, né? Então esse excesso de consumo de proteína animal, ele causa um grande mal para o seu corpo, tá? E quando, né, voltando a falar, quando a pessoa resolve ser vegana, ela tem que ter consciência que não é comer arroz branco, pão branco, macarrão, batata frita que faz dela ser vegana. Ou seja, você tem que ser um vegano saudável, assim como os onívoros também tem que ter uma alimentação saudável. Mesmo se come carne, mesmo se come ovo ou peixe, tem que ter um prato saudável, né? E o vegano, obviamente, também. Não mais do que o outro, não, tá? É por igual, porque não é porque você tirou a carne que a tua alimentação vai ficar deficiente, tá? Eu acho até que é ao contrário. Eu acho que você fica até melhor do que aquele que come carne, só carne e salada, tá certo? Bom, então, considerando isso, né, que as pessoas têm que ter essa consciência de comer bem, tá? E ser vegano requer também ser saudável, tá? Então, eu fiz esse vídeo para mostrar para vocês o que é um prato vegano, né, saudável. Na verdade, o prato principal de um ser humano, né? O prato principal, principalmente de um vegano, é composto de 5 itens, tá? Bom, você vai pegar o teu prato, vamos imaginar um prato, e você dividir ao meio. Essa metade, este 1/4 do prato, né, é de arroz e feijão, tá? O arroz é o grupo dos cereais, certo? Então, dentro desse grupo de cereais, você tem arroz, você tem trigo, aveia, só que na refeição nós normalmente comemos arroz, e principalmente que seja arroz integral, tá? Que aí ele tá com todas as vitaminas, tá tudo completinho ali. O arroz branco, ele basicamente é só amido, ele não tem vitamina nenhuma, tá? Arroz branco esquece, gente, não serve, não é legal. Assim, não te faz mal, mas também não te traz nenhum nutriente, não acrescenta em nada em você, tá? Então você tem o arroz e aí você tem os grãos, são os feijões, né? Que são essenciais. O feijão, os feijões, eles são considerados proteína, tá? Não é carboidrato aí como o pessoal fala, ele é considerado proteína, ele tem um grau de proteína muito alto. Então é legal você ter feijão, mas variar esses feijões, né? Porque normalmente a gente come o quê? Só arroz e feijão, feijão carioca, marronzinho ou um preto de vez em quando na feijoada do sábado. Não, vão comer lentilha, ervilha, grão de bico, feijão azul, feijão branco. Varia, gente, tem que variar, porque cada um tem a sua propriedade, né? O feijão branco, por exemplo, é um dos mais proteicos que tem, proteicos. Então, quando ele se junta ao arroz integral, a gente forma uma proteína vegetal de altíssimo valor. E o nosso organismo, ele digere isso com muita facilidade. São moléculas fáceis de serem quebradas, muito diferente das carnes, dos ovos, né, de outras coisas mais. A soja, né, que também é um outro mito, né, virei vegano, vou me encher de soja, vou me entupir de soja. Não pode, não é por aí. A soja, ela é um grão também muito complexo,
né, para ser digerido. Então a gente tem que comer de vez em quando. Ela é muito proteica, sim, mas não é nela que a gente tem que se encostar para virar vegano. Então a soja de vez em quando, tá? Mesmo assim, bem cozidinha, ou na forma de um tofu, ou da carninha de soja, aquela carninha, né, que é sequinha, que também tem que ser muito de vez em quando, tá? Porque não é uma coisa muito natural, certo? Então você tem ali arroz, feijão e mais três coisas: uma raiz, né? Alguma coisa que cresça embaixo da terra, se puder que seja orgânica, né? Então, cenoura, por exemplo, é uma, né? Então você pode compor o teu prato com uma raiz. Um legume, tá? Legume, abobrinha, por exemplo, né? Um repolho, certo? E também pode usar uma folha, certo? Então você tem um cereal, um grão, uma raiz, um legume e uma folha, tá? Folha verde e, se preferência, que for de verde escuro, certo? Essa folha, ela pode ser refogada, tipo escarola, sabe, couve, e pode ser crua também. Quanto mais alimento cru você colocar no seu prato, melhor, né? É sempre legal você consumir alimento cru. Então, esses 5 alimentos fazem um prato muito saudável e equilibrado. Não é para tipo encher de legume e pouquinho feijão, aí é desequilíbrio, né? O feijão e o arroz são a base da sua alimentação, tá? O restante você põe de pouquinhos, colheradas, certo? E como eu falei aqui, a gente tem que parar de se preocupar com caloria. É claro que a gente não precisa exagerar nas coisas, né? Mas assim, comer um pouquinho de cada coisa, pensando sempre que o arroz e o feijão são o rei e a rainha do prato, tá? Eles têm que realmente tomar um espaço maior, né? Você tendo isso, você pode compor com algumas outras coisinhas. Você pode colocar um germinado, que são tipo alfafa, né? Que tem sempre em restaurante uma alfafa germinadinha. Você pode fazer uso de uma semente, né? Uma sementinha de girassol, uma semente de abóbora descascada, assim, salpicar em cima do prato é maravilhoso, ele traz uma energia muito boa e óleos muito bons, né? E você pode também fazer uso de alguma castanha picadinha, né? Uma castanha de caju, uma castanha do Pará, o que tiver ali que você queira pôr. Mas assim, se não tiver, não tem problema, né? Então, esse seria um prato ideal. As frutas, né? A fruta, obviamente, faz parte da nossa alimentação, mas ela nunca deve ser ingerida com a refeição, nem como sobremesa, né? A fruta é sempre entre as refeições, tá? Nunca lá depois da comida. É sempre bom entre as refeições, tá? Na comida você pode jogar um limãozinho, alguma coisa, mas não comer mesmo a fruta como sobremesa, tá bom? E nem tomar nenhum líquido. Nunca, nunca tomar líquido durante as refeições, tá? Porque o líquido ele vai diluir o suco gástrico que está no seu estômago, que é essencial para que você tenha uma ótima digestão. Se você dilui esse suco gástrico, a tua comida fica ali no estômago mais tempo do que deveria, tá certo? Então não tome nada durante a refeição, deixa para tomar 1 hora depois ou 1 hora antes, tá bom? 5 itens para comer, não é mesmo? E aí você tem que ter uma sabedoria para saber o que você vai comer. Então você vai lá num restaurante por quilo, que tem um monte de carne, normalmente é assim, né? Tem um monte de carne, putz, o que eu vou comer? Não tem os 5 itens que a Paula falou. Então você vai escolher os que tem, né? Vai dar prioridade sempre para o arroz e para o feijão. Então, ou você vai colocar os 5 itens e procura sempre fazer isso, porque não adianta você encher teu prato de folha, né? Só folha, folha. Esse negócio de comer só folha, gente, não funciona, não alimenta o nosso corpo. Folha é fibra, né? A gente precisa de outras coisas, precisa dessa composição toda,
né? Então, ou você consegue montar o seu prato com os 5 itens, cereal, que é o arroz, o grão, que são os feijões, uma raiz, um legume e uma folha. Ou você consegue isso, ou não. Então, você vai dando prioridade, né? Ou então você vai comer um arroz, um feijão, uma raiz e um legume, ou uma raiz e uma salada, por exemplo. Vai diminuindo, né? Ou então, muitas vezes, já aconteceu comigo, né? De eu ir num lugar e não tinha nada para eu comer. Sei lá, a couve tinha sido refogada com bacon, né? As coisas tinham, os legumes que foram cozidos no caldo de uma carne. Eu falei, putz, como o quê? Arroz e feijão, sem problema nenhum. Arroz e feijão, né? E às vezes, numa emergência, né? Já aconteceu muitas vezes comigo também, uma emergência de não ter nada, assim, às vezes em casa, né? A gente não tem nada. Então eu como o quê? Eu como lentilha, sabe? Faço um pratão de lentilha e como aquilo. Monodieta, é maravilhoso, né? Muitas vezes a gente tá com preguiça de cozinhar ou enfim, né? Aí a gente come uma monodieta, um pratinho de lentilha, um pratinho de grão de bico, só aquilo que é pura proteína já te alimenta. Isso de vez em quando, né? O ideal é você ter uma variedade maior, tá bom? Bom, eu acho que essa parte de alimentação ela é a mais importante, né? O veganismo ele não é só comida, né? Não é só o prato de comida, né? O veganismo ele abrange muitas coisas, como eu já falei. Mas a comida é o essencial para o ser humano, né? Então eu sempre digo que o prato de comida, a quantidade é importante a gente já começar a comer um pouquinho menos, né? Obviamente que para cada idade nós temos uma necessidade diferente, né? As crianças podem com certas coisas, os adultos com outras coisas, enfim, a gente vai diversificando essa dinâmica, né? Mas é isso, gente. Eu realmente fiquei com vontade de falar com vocês mais para frente sobre essa questão da carne, né? Do que ela causa no nosso corpo, o que o leite causa, o que o ovo causa, da onde vem e tudo mais. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, tá bom? Eu gostaria muito que você desse a sua opinião, que você deixasse aí as tuas dúvidas principalmente, né? Que você curtisse, se inscrevesse no canal e que você compartilhasse para quem entende ou para quem quer entender, né? Para quem tem interesse em ser vegano, enfim. Que eu possa ajudar o máximo de pessoas possível, isso vai me fazer muito feliz, tá bom? Um ótimo dia para vocês, um beijo aqui da chácara, do Alden e até o próximo vídeo.